Olá, pessoal. Estou aqui com o pessoal da coletivo Voz e Rua do Distrito Federal. Voz e Rua. Com Paulo Henrique. Tudo bem, Paulo? Salve, Tudo bem, Paulo. tudo bem? Beleza. Vamos aí mais uma vez. Com a socióloga Paula Regina. Só da Paula aqui, né? Paulo e João. Tudo bem, Paulinha? Tudo bom, querido? Tudo jóia? Tudo bom, Paulo? Tudo bem, graças a Deus. Então tá. Então nós vamos conversar hoje, gente, sobre na reunião passada. Eu fiz um questionamento, né, Paula, sobre o que leva a pessoa a ir para a rua. Porque é importante a gente questionar, porque muita gente que não tem essa sensibilidade de compreender o que acontece com o ser humano, que resolve morar na rua, né? E a primeira questão que vem na cabeça é que a pessoa não tem um lugar para morar. Mas, às vezes, a pessoa tem um lugar para morar, mas não quer morar naquele lugar que não está lhe fazendo bem, que não está lhe trazendo boas condições de vida. Esse é um ponto. Mas eu gostaria de conversar com a Paula, principalmente com o Paulo, que é um morador de rua, apesar de que o Paulo hoje está numa situação diferente, e também na nossa conversa a gente vai falar um pouco sobre a situação do Paulo, especificamente para mostrar essa transição. Mas eu queria, Paula, que você começasse ajudando a elaborar isso com a gente. Por que uma pessoa resolve morar na rua? Então, Sim. João. Pode falar. Pode falar, Paulo. Você pode começar Eu ia falar isso, assim. Eu ia falar que seria melhor o Paulo falar, né, da vivência dele e tal. Acho que esse é um momento interessante para ele falar porque ele foi para a rua, conforme você colocou, depois o que motivou a permanência dele na rua e como que ele saiu. Quer dizer, esses três momentos, assim, para a gente ter aí um dado da realidade, enfim, né, para a gente ter essa experiência como um relato de vida para nos ajudar a pensar, né? Exatamente. Fala, Paulo. Assim, existem vários motivos. Em cada caso, ele tem um motivo diferente. Muitas das vezes, um atrito familiar, assim, feito eu falei no outro vídeo, a gente pode ver gente que está nas ruas, que a gente hoje estamos lá visitando, não estou mais, gente. A gente vê que a grande maioria das pessoas que estão ali não são daqui de Brasília, não são da cidade em torno, vem tudo de fora, de outros estados. E muitos deles vêm atrás de uma vida melhor, em busca de um emprego, em busca de uma chance, em busca de uma oportunidade. E acabam não aqui. Muitos, eles chegam aqui, eles não têm vícios, chegam com equilíbrio, droga, oportunidade de encontrar um emprego. E a rua ensina muita coisa. A rua, a pessoa, muitas pessoas, ela não cai na rua como um viciado. Ela aprende a ser viciado na rua. Por quê? Porque ele usa a droga para poder anestesiar um pouco daquela dor que ele está sentindo, daquela angústia. Porque eu costumo dizer que a droga ela é mais fácil de encontrar do que um abraço amigo, do que um conselho, do que um aperto de mão. Então, eles procuram preencher aquele vazio nas drogas. E sem contar também atrito familiar por opções sexuais. Nós estivemos aí sábado nas ruas, lá em Brasília, fomos entregar, fazer algumas doações.
E eu observei que a população LGBT vem crescendo muito nas ruas. Muitos homossexuais vindo para as ruas. E o porquê Paulo, disso? as famílias Muitas das estão... vezes são... Desculpa, Paulo, interromper você. As famílias estão expulsando Sim. esses LGBTs das casas delas, é isso? Não entendi a pergunta? Não, eu tô te perguntando o seguinte, você mencionou que muitos homossexuais estão indo para a rua porque as famílias estão expulsando eles de casa? É Sim, isso? sim. Estão expulsando, alguns casos são expulsos, outros sofrem muito preconceito dentro de casa, e para poder fugir disso, eles optam sair de casa e ir para as ruas, né? Que o preconceito é bem menor. Na E rua. vem crescendo. Paulo, De um tempo para cá, eu venho observando que vem crescendo muito a população em situação de rua que tem essa opção sexual. Paulo, uma coisa que eu queria que você abordasse é as desilusões amorosas. Parece ser uma coisa tão trivial, tão simples, mas elas impactam muito na pessoa que às vezes resolve sair de casa, trilhar o mundo e ir para a rua. Temos muitos casos disso, né? Eu, particularmente, foi um dos fatores que levou a eu cair na situação de rua, que foi pós-separação, caí em depressão e fui para a rua. E outras pessoas que eu conheci também lá por conta disso, porque pela angústia da separação, acabam se envolvendo com drogas, que não foi meu caso, com álcool, e não tem como trabalhar, não tem cabeça para trabalhar, não tem cabeça de se firmar na vida. E acaba caindo na situação de rua. Hoje é um mundo muito grande também, são uma causa muito grande da galera vir para a rua. Mas a maioria são por conta de preconceito, tanto familiares como pela sociedade mesmo, que a gente sabe que hoje em dia o preconceito é muito grande, por muita gente. E intolerância religiosa também. Já tive casos de escutar pessoas que vieram para a rua por sua religião, por intolerâncias. E a questão também da droga, né? Porque tem pessoas que têm família e estão nas ruas. Mas por quê? Pela facilidade de ter acesso à química que ele usa, à droga que ele usa. Você falou da E é isso intolerância aí. religiosa, Paulo. Em que situação que ela acontece, essa intolerância? Qual é o tipo de intolerância? Assim, ela é muito familiar. Hoje, são mais espíritas. A questão que chegam mais na rua são pessoas que optam seguir a religião espírita, bandista, e entre outros. Então, sofre preconceito por ter familiares de outras religiões e não aceitam, recebem críticas e acabam saindo para as ruas, assim, procurando viver distante desse preconceito, e acabam caindo nas ruas, por não ter estrutura nenhuma para ter uma casa, pagar um aluguel, porque, infelizmente, até no trabalho, para arrumar trabalho, as pessoas hoje sofrem por conta dessa intolerância. Paulinha, você gostaria de comentar um pouco sobre isso? Não, eu acho assim bastante rica a fala do nosso querido Paulo. E a gente
a gente vive o mundo, experiencia o mundo e a gente fala sobre o mundo, né? Sobre as experiências que a gente tem, pelo que a gente vivenciou, pelas pessoas com quem a gente se relacionou, no universo que a gente transitou. E isso é muito interessante, né? Isso é uma riqueza muito grande. A riqueza de conhecer o mundo, né, vivido das pessoas. Então, é muito importante essas colocações que o Paulo está trazendo, né? E, nesse sentido, eu, como socióloga, eu de reconhecer a importância da vida, né? Da vida vivida das pessoas, dos relatos, enfim, das experiências de vida, com certeza, né? Embora a gente tenha que agregar métodos, né, para identificar, entender, tipificar, enfim, analisar e trazer algum estudo, enfim. Então, aí a gente se utiliza de outros recursos que a ciência, no meu caso, que as ciências sociais traz, né? E o importante de tudo isso, João, o que eu acredito, é que as ciências, de forma geral, e aí eu vou falar das ciências sociais, né, que eu sou das ciências sociais, né, minha formação de graduação, sou socióloga, e eu transito aí nas ciências sociais aplicadas, na gestão pública, né, no direito público, nos direitos humanos, e, né, que é os direitos humanos, né, transdisciplinar. E eu vejo que o importante nessas áreas é a gente saber ouvir e saber dialogar, né? Essa coisa dos mundos que dialogam. Ou seja, trazer essa ciência, esses estudos, esse acumulado, né, de reflexões, essa metodologia, enfim, todas essas técnicas para dialogar com o mundo vivido. Eu acho que isso é o mais importante, né? Então, assim, o que eu poderia dizer é que, como o Paulo começou falando, existem inúmeros fatores. É muito complexo, né? Existem casos e casos. Né? Ele chegou falando exatamente isso, né? Resumindo o que eu estou dizendo. E a gente percebe a relação do universo do trabalho, a gente percebe as discriminações que acontecem no meio familiar, no meio das relações de amizade. Então, a gente reconhece a falta de aceitação, a negação do outro. Essa negação do outro, né, que eu sempre digo que é uma forma de negação dos direitos humanos, né, uma forma clássica de explicar, que é justamente você negar o outro como na expressão da sua forma, da sua escolha de vida, da sua forma de vida. E isso pode acontecer pela escolha da opção religiosa, a questão da sexualidade, pela opção do trabalho. O trabalho, ele tem um aspecto também que é a questão da falta de oportunidade, acessos, né? A falta de acessos. Então, são inúmeras situações. E importa reconhecer a importância da fala do Paulo e destacar exatamente isso, né? Que a gente está falando de um universo complexo que tem vários casos, ou seja, onde os casos, né, devem ser analisados, estudados dentro de um recorte aí territorial, enfim, e a partir daí a gente pensar numa perspectiva mais macro, né? Mas eu acredito que o Paulo tocou numa questão muito importante quando a gente pensa em direitos humanos, que é a negação do outro, né? A negação da condição de vida do outro, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante que ele ressaltou na fala dele. Ótimo. Eu e você, Paulinha, que acompanhamos o Paulo já há muito tempo na sua trajetória, a gente já conversou, já fez outras entrevistas com ele, a gente percebe que ele está dando uma volta por cima, né? Paulo, fala um pouco sobre a sua experiência dessa dar a volta por cima. Vamos falar também de superação. Fala um pouco sobre a sua volta por cima aí. Você está deixando de ser um morador de rua, né?
João, uma coisa muito importante que aconteceu na minha vida foi eu sair da situação que eu estava vivendo, foi o apoio. Tanto o apoio moral, o apoio em diversas áreas. E eu quero aproveitar o momento também, quero agradecer a todos vocês, desde o início comigo aí nessa luta, me apoiando. Estamos juntos. E hoje, para eu sair da situação que eu estava, na minha estou, eu tive que ter uma oportunidade. E não é diferente com outras pessoas que estão em situação de rua. Todo mundo Felizmente, o povo hoje, ele tem aqueles que não querem sair, sim, mas existem aqueles que querem sair, mas não têm a oportunidade. Foi tanto que no meu trabalho eu estava lutando, estavam trazendo algumas pessoas, abrindo portas, oportunidades, para que eles tivessem a mesma oportunidade que eu tive de mudar de vida. Hoje, por conta dessa pandemia, está um pouco difícil, o quadro de funcionários já foi reduzido no meu trabalho, mas eu sei que normalizar, estou conversando com o meu patrão, vamos tentar abrir algumas vagas para a galera que está em situação de rua. Lá não temos ponto de acolhimento, como tinha no outro, mas isso aí a gente dá um jeito, aluga um lugar, acolhe em casa, enquanto consegue se estabilizar. Então, é oportunidade, João. Hoje em dia, eu vivi uma vida difícil, porque não é fácil. A gente não tem onde dormir, está dependendo das pessoas para chegar e trazer para você comer. Foi uma experiência que eu nunca pensei em ter vivido. Caí por conta da depressão e, graças a Deus, ele veio me ajudando para não não tive problemas. Não que seja uma discriminação, acredito, mas pelo contrário, apoio todas as pessoas, força. Mas assim, as pessoas hoje já precisam mais de oportunidades, de um voto de confiança. O Paulo está falando uma coisa muito interessante. Que querem mudar de vida. Fala, Paulinho. O Paulo é serralheiro, né? A profissão, ele tem a profissão, ele é um rapaz muito estudioso, é redutor de danos. Ele fez vários cursos, inclusive quando estava na rua. E continua aí sempre fazendo. Fez o curso de defensor popular na Defensoria Pública do DF, de redução de danos com a tulipa dos cerrados. Enfim, ele fez vários cursos, né? E ele, além desses cursos, ele é serralheiro, a profissão dele, que ele já tinha antes de serralheiro, ele conseguiu uma oportunidade de trabalho nesse processo dele de entender é importante sair da rua. E aí ele levou para esse trabalho algumas pessoas em situação de rua. Ele abriu oportunidade para essas pessoas, né? Umas continuaram, outras não, buscaram outros caminhos. E isso é uma bandeira de luta do Paulo. Né? Agora ele está em um novo emprego, também como serralheiro, e lá ele também está tentando construir esse espaço para levar pessoas, enfim, para dar o que ele falou a oportunidade, né? Porque a oportunidade ela tem a ver com acesso, né? Com acesso ao trabalho, enfim, acesso aos direitos. E eu acho esse trabalho dele muito importante, né? Eu acho que o Paulo é uma pessoa vocacionada para as ações sociais, né? Para as ações de direitos humanos. É um trabalho muito importante que ele vem tentando desenvolver e a gente tem que reconhecer isso. Bacana. Eu estou feliz demais por você, Paulo, e por trazer esse exemplo seu. A gente que acompanhou você, né? Os momentos que você tinha. Eu lembro que a gente teve momentos em outras oportunidades editoriais em que a gente precisava do Paulo. Cadê o Paulo? O Paulo foi tomar banho em tal lugar. O Paulo foi tentar se conectar, né? Então, assim,
Foi uma dificuldade muito grande que você superou e está aqui com a gente. Eu agradeço muito a você, Paulo. Nós vamos falar muito ainda, você é um exemplo. Paulinha, gostei, né? Sim, Paulo, Paulinha. isso, exatamente. A Paulo, Paulinho e psicóloga João. maravilhosa, essa minha amiga, essa nossa amiga, dessa sensibilidade maravilhosa do coletivo Voz e Rua, que é nosso. Estamos juntos. Estamos juntos aí no coletivo, você é o nosso coordenador também aí, nosso jornalista da área, né, da imprensa. Que bom, a gente fica super feliz. Você é um grande, inclusive vamos falar aqui dos talentos, né? O João é um grande jornalista de movimentos sociais, é uma pessoa que sempre lutou pelos direitos humanos. Então é uma grande honra essa composição aqui. Fico muito feliz. Não, eu que fico feliz, estou conectado. Eu fico feliz em poder conectar vocês. Então, na próxima semana, a gente vai falar sobre outros assuntos e aguardo vocês, tá? Estamos juntos. João, eu só gostaria de falar umas impressões que a gente teve, né, Paulo? A gente saiu para distribuir mais água, sabão e roupas, e aí a gente teve algumas impressões. Você acha que daria para falar nesse? Importante, fala aí. Então, o que a gente observou? A gente observou que está rolando, que é uma coisa que já acontece, né, de forma recorrente, mas a gente viu reverberar muito esse discurso da questão de que quem não quer ir para os abrigos, para o acampamento, enfim, quem quer ficar na rua é porque tem relação com bandidagem e tal. E isso nos tocou, né, de uma forma, porque a gente vê, então, aí um momento que a palavra deve ser, eu acredito, acolhimento, cuidado, né, coisas assim dessa natureza, a gente vê reverberar estigmas, né? Então é importante estigmas que a sociedade civil, a sociedade já reverbera, né? O próprio Estado também tenta buscar superar essas práticas, né? Mas é muito difícil ainda é um desafio. Então a gente acha importante ressaltar que é preciso superar esse estigma da mendicância, né? Esse estigma de quem está na rua é aquele que não trabalha, é aquele que não gosta de trabalhar, é o vagabundo, e aí tem vários estigmas que se sobrepõem na lógica da bandidagem, na lógica dos perturbados, né? Das pessoas transtornadas, enfim, é toda uma forma de criminalização, né, que a gente identifica. Então, a gente gostaria de chamar a atenção e para a importância de não reforçar esse tipo de prática, pois ela não colabora em hipótese alguma. Além dela ser um caminho de violação de direitos, de violências, né, ela é um caminho bastante perverso no momento de pandemia, onde a gente deve estar acolhendo as pessoas, principalmente as pessoas mais necessitadas, né? E isso é o que diz a Constituição, o que diz inúmeros normativos, e o que diz também agora uma lei recente do Distrito Federal, no sentido de acolher e dar condições para os mais necessitados nesse momento da pandemia. É uma diretriz do governo, aliás, do Distrito Federal, né? Do Distrito Federal como um todo, uma lei que saiu recentemente. Então, o que a gente gostaria de estar ressaltando? Depois o Paulo vai falar também sobre isso, no sentido de que importante a gente destacar que a gente tem políticas públicas pouco eficientes, pouco eficazes, né? Você vê, tem benefícios que duram 6 meses, depois você é cortado, só pode voltar depois de um tempo, a questão de abrigamento são 90 dias, depois você é desligado. Então, as políticas públicas, elas são muito pontuais e fracionadas, de forma que não dão condições reais, efetivas, para a pessoa ter como sair da rua, né? Então, a gente vê que isso é um contínuo, já que já se acontece durante muitos anos e décadas. Então, resumo, o Estado é desacreditado, né? O Estado é desacreditado por quê? Porque as pessoas não veem ali condições, porto seguro para mudar de vida, né? O que elas veem, identificam é que elas têm espaço, porque as pessoas estão na rua, a vida tem rua, aliás, desculpa, a rua tem vida.
É isso que eu sempre falo. Ali tem relações de trabalho, relações emocionais, enfim, todo tipo de relação. São seres humanos vivendo, né, na rua. Então, elas têm relações profissionais estabelecidas, enfim, bastante informais, bicos, mas são coisas garantidas de alguma forma. Ela tem o território onde ela dorme, onde ela transita. Então, você trocar isso por uma coisa provisória não é negócio, né? Então, assim, a gente tem que entender, se colocar no lugar do outro. Que as políticas públicas, elas precisam ser mais convidativas, elas precisam ter mais permanência no tempo, para essas pessoas se sentirem mais seguras para fazerem esse tipo de troca. Então, estar na rua, muitas vezes, representa falta de opções de condições melhores, né? E qualquer opção não significa que deva ser obrigatoriamente uma condição de troca, que a população em situação de rua tem obrigatoriamente que aderir. Essas pessoas têm, elas constroem a sua racionalidade de vida, elas sabem aonde é melhor para elas, aonde não é melhor. Então, assim, para elas saírem dessa condição, tem que ser, evidentemente, através de uma política pública que garanta a continuidade dessas condições, né? Coisas provisórias e permanentes, de fato, não atraem. E precisam também observarem que não estarão num espaço de discriminação, né? Onde essa discriminação que ela já sofre seja reverberada, ou seja, que elas passam a serem vistas de fato como cidadãos, como devem ser, né? E não como um coitado, como um mendigo, como um drogado, como um transtornado, enfim, todos esses estigmas, né, que na verdade não ajudam em absolutamente nada, muito pelo contrário, né? Produzem toda uma lógica perversa de discriminação contra a rua. Então, é preciso que a gente entenda a importância de mudar o discurso, de mudar as práticas, né? De pensar em políticas públicas com continuidade no tempo e pensar também no espaço das cidades como espaços gregários, como espaço que garanta vida para essas pessoas. Por quê? Porque não é uma escolha automática, né? E a qualquer preço sair da rua. Então, é direito estar na rua com segurança, estar na rua com acesso à água, por exemplo, acesso a sabão com a necessidade emergente, questões de saneamento aos alimentos, a segurança alimentar, alimento saudável, né? E alimento, enfim. Então, lavatórios, a banheiros. Então, é importante entender que para você sair, o quanto a mudança é difícil, né, para a vida de todos. Então, para você mudar de uma situação para outra, você realmente precisa se sentir absolutamente confortável nessa mudança. Então, para as pessoas entenderem isso, né, entenderem que é preciso respeitar a história de vida, os espaços consolidados, enfim, as relações construídas das pessoas em situação de rua, e às vezes estar na rua, como o Paulo falou, nem todo mundo quer sair. E isso eu escuto muito, né? Venho escutando, né? Que nem todo mundo quer sair. Muita gente, é uma luta que a gente apoia, entende como corretíssima, é o direito à moradia, enfim, é o direito ao trabalho, é o direito à saúde. Com certeza, isso tem que ser garantido, né? Seja onde for. Mas entender que as pessoas, elas analisam suas condições de vida e ponderam, né? Agora, para mim, não é interessante ir, né? Por exemplo, para um lugar, um abrigo provisório, sendo que eu vou perder minhas relações territoriais que eu tenho garantidas, né? E o que a gente entende, então, que é o momento do Estado identificar isso e garantir questões que estão sendo ofertadas, e parabéns pelo governo por estar ofertando, nesse momento, de forma provisória, oferecer de forma permanente. Então, é um grande momento, é um desafio para todo mundo, né? Principalmente um desafio para o Estado, no sentido de que as políticas que estão sendo ofertadas de forma provisória passem a assumir o caráter permanente, né? Para que possa ter mais adesão, enfim, para que possa ressignificar, remudar as garantias e os acessos da população em situação de rua. Beleza, Paula. Muito obrigado, Paula. Olha só, vamos ouvir, então, o Paulo Henrique, suas considerações finais.
Fala, Paulo. É isso aí, queremos agradecer desde da Paula, estar junto conosco aí, formando essa equipe, para a gente estar levando a realidade da rua. Para você que está assistindo esse vídeo, vamos unir forças, vamos nos juntar, porque a gente junta os corpos. Então, a gente vamos se unir, vamos fazer a diferença juntos. E é isso nosso objetivo, o objetivo do coletivo Brasil. João, muito obrigado. Obrigada, Paula. João. Obrigada, Paulo. Beleza, gente. Muito obrigado a vocês todos. Obrigadão. Até a próxima semana. Um abraço. Até a próxima. Beijo.